Gente, eu tô tremendo. Acharam o áudio do Bolsonaro com Marcola. E não é só isso. Uma informação que estava no livro do Moro falando sobre Bolsonaro e Marcola. Meu Deus do céu, vem comigo ver isso. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos ao Brócoli Notícias e News. Eu sou comediante, também me formei em filosofia, então nesse canal a gente procura pensar e rir, nem que seja de desespero, que hoje vai ser primeiro. Aqui, gente, primeiro, o Rony do Educação Política, se você não segue ele, já segue, porque ele é muito legal e ele é engraçado também, vale a pena. E primeiro ele trouxe isso aqui, gente, isso aqui. Meu Deus do céu, é um áudio. E agora tem surgido aí, pessoal, um áudio muito interessante do Bolsonaro tendo um diálogo cabuloso com o Marcola. Esse áudio, ele é mais antigo, é um rapaz que postou no X, chama Ivan. Eu acho que é um jornalista que fez o vídeo, tá? Mas ele não se identifica. E ele também não identifica onde foi gravado esse áudio. Mas dá a impressão que esse áudio foi gravado na Câmara. Porque dá para perceber ali que tem taquigrafia, essas coisas, que geralmente é guardado, é preservado. E nesse áudio, ele está conversando com o Marcola, então eu imagino, ou eu deduzo, que o Marcola pode ter sido convocado para alguma CPI de crime organizado, coisa do tipo. E aí, o Bolsonaro teve um diálogo com ele. E esse jornalista, ele detalha bem detalhado como que foi cabuloso esse diálogo do Bolsonaro com o Marcola, com coisas até em comum. E o Bolsonaro tentando fazer um acordo com ele. E é um diálogo meio estranho. Eu vou colocar aqui o trechinho para vocês verem e depois eu volto para comentar. 21 de agosto de 2001, 5h13 da tarde, Brasília. Diante de um preso condenado, Jair fala sobre seu apoio a greves de policiais. Explica que a sua razão para apoiar essas greves era o mesmo motivo pelo qual Marcola organizava rebeliões e presídios. Ouve aí. Uma coisa que o Camacho falou que é óbvio, quem não faz barulho não vai ser lembrado nunca, né? Exatamente. Isso que é por isso que eu apoio as greves das polícias militares por aí. Os dois concordam e o papo segue bem tranquilo e amistoso, com piadinha e tudo. Eu já fui candidato a presidente da comissão uma vez e perdi por um voto. Só tive o meu voto. Tá certo? Bolsonaro leva a conversa para um lugar que ele gosta, cadeira elétrica. No meio do seu argumento, falando de crimes hediondos, ele solta essa. Ninguém estupra mulher feia. De início, Marcola resiste ao papo de Bolsonaro sobre pena de morte. Para chegar a um acordo com o bandido, o deputado fala em punir crime de colarinho branco com cadeira elétrica. Crimes de colarinho branco são esses cometidos por gente de elite para ganhar dinheiro grande. Eu estudei as coisas que Bolsonaro falou ao longo de 30 anos e posso garantir, seu discurso tradicional era outro. Ele falava de pena de morte só para alguns crimes e não eram os dos mais ricos não, olha aqui. E aí, quase 2 décadas depois, com Bolsonaro já na presidência, ele pegou fama internacional de ter abandonado o combate a esses crimes de colarinho branco. A fala forte dele foi basicamente naquele dia, só para convencer o criminoso Marcola a concordar com ele. Naquele dia de 2001, precisamente às 5h16 da tarde, quando Bolsonaro chega a um ponto em comum com Marcola na discussão, esse de pegar mais forte nesses tais crimes de colarinho branco, Jair deu sua solução para a criminalidade no Brasil. No dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. Olha a ideia, só ele sendo ditador para resolver o crime e a violência no Brasil. Você viu que Marcola deu risada ao deputado. Vamos seguindo. Porque naquela conversa, Jair continuou tentando criar uma identidade com o bandido. Okay? Então eu acredito, assim como vocês acreditam na pena de morte, eu acredito também na pena de morte. Você percebe que o Bolsonaro está ali conversando tranquilamente, querendo chegar a acordos, pontos em comum com um dos maiores bandidos do Brasil? Mas, novamente, nesse ponto, Marcola rebate Bolsonaro e fala que para quem ele viveu o que ele viveu nas prisões, a pena de morte ia ser um alívio. Bolsonaro não devia esperar por essa, e aí muda de assunto. Ele começa então a desancar os direitos humanos e louvar a chacina do Carandiru, onde a polícia matou mais de 100 presos. Aí, olha isso, o bandido mostra que tinha mais preparo que o então deputado. Marcola argumenta que muitos daqueles mortos sequer tinham condenação na justiça. Tinha 11 mortos em Carandiru. Agora, eu peguei a ficha de apenas 10 daqueles que morreram aleatoriamente,
E eles tinham 22 crimes, 10 tinham 22. Então, você fazendo a projeção... Mas muitos ali não estavam nem condenados, Anderson. Não, mas tinha muito, tudo bem, mas muitos estavam também. O Estado então, você fazendo uma projeção... Repara que Bolsonaro fica meio desconcertado momentaneamente. Mesmo quem defenda a pena de morte, que não está na nossa lei, não tem como defender no Congresso que se mate quem nem foi julgado pela justiça brasileira. No fim desse debate entre eles, depois do deputado falar e falar, é Marcola quem define onde eles poderiam concordar. Jair aceita a fórmula proposta pelo líder do PCC, mostrando ter perdido completamente o domínio da discussão para o bandido. O Maluf falou, né? Estupra, mas não mata. Pô, o pessoal desce o cacete no Maluf. Desce o pau no Maluf por causa disso. Agora, você pode ver tanto crime hediondo que acontece. Se houvesse a pena de morte, com toda certeza, muito Mas eu acho que tinha que começar de cima. Tudo bem. Isso já era básico. Começa por onde começar. Viram? Quem mantinha diálogos cabulosos com esse pessoal não era o PT. Gente, o Marcola ainda dá uma no Bolsonaro. Porque olha que louco, olha como ele dá uma no Bolsonaro. Falando de pena de morte, falando que gostava da chacina do Carandiru. Ele tá falando isso para um preso. Ele tá falando de fazer coisas com pessoas como o Marcola. E falando pro Marcola. Esse cara é completamente louco, gente. O Bolsonaro é completamente louco. Falando pro Marcola isso aí. E aí o Marcola só ouvindo. Aí quando ele rebate, meu irmão, ele vai falar, e o crime de colarinho branco também não merece pena de morte? O Marcola tem uma certa razão nisso aí, né? Porque um cara de colarinho branco, ele pode matar várias pessoas indiretamente. Por exemplo, um deputado, ou um político, sei lá, que aprove que uma empresa possa jogar dejetos num rio que vai envenenar e matar todos os peixes do rio inteiro, e todo mundo vai ficar sem comida, sem água. Esse cara não matou um monte de gente? E ainda prejudicou a natureza? Por que esse cara também não vai para prisão? Igual o cara que comanda o PCC, entendeu? Agora, muito curioso, o Rony falou que ele achava que esse cara estava falando na própria Assembleia lá, né? Eu não acho que ele estava falando na casa dele, na frente do coisa de livros dele. Mas parece que ele sabe muito bem o que ele está falando. E ali, o que ele conseguiu foi áudios gravados e notícias e tal, assim, ó, lá de trás na própria Câmara. Ele deve ter feito um trabalho, gente, de fuçar, de olhar tudo que tinha o Bolsonaro, nem que ele ficasse quieto, o cara deve ter escutado tudo, mano. Esse cara, ele ganhou o troféu Odeio Bolsonaro. Ele ganhou o troféu esquerdopata do ano, gente. Aí, bom, você pode falar assim, tá, Bolsonaro encontrou o Marcola ali em algum lugar, trocou na Assembleia ali, trocou uma ideia, nada, né, escroto, ele é escroto mesmo, que novidade. Mas tem outro assunto que começou a bombar hoje. O Bolsonaro não queria deixar o Marcola ir para uma prisão federal. E isso estava escrito, sabe aonde? No livro do Moro, que o Alckmin teve a paciência de ler e mostrar isso aqui. Isso eu vi no canal TV Resistência Contemporânea também. Se você não segue, siga. Ele já tem 379 seguidores, muito bons. E aí o Gilberto Martins, gente, ele trouxe esse vídeo. O vice-presidente Geraldo Alckmin. Preste atenção. Só queria dar uma informação para vocês do livro do Moro, página 150, sobre a transferência do preso Marcola. Diz o Moro no livro que ele escreveu depois que deixou o ministério. Mas há poucos dias da deflagração da Operação Império, fui surpreendido com uma mensagem dele, Bolsonaro, no meu celular, sugerindo o cancelamento das transferências. Bolsonaro disse estar receoso de possíveis retaliações do crime organizado contra a população civil e temia que, se isso acontecesse, o governo federal fosse responsabilizado, inclusive com impeachment no Congresso. O Moro escreve no seu livro que o Bolsonaro lhe manda um e-mail pedindo o cancelamento, que não fosse feita a transferência. A transferência foi pedida antes do Bolsonaro assumir pelo Ministério Público de São Paulo e foi autorizada no começo de 2019 por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo.